Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que aparece na sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Sucesso, realização profissional, conquista financeira, dúvidas. Será que vai dar certo? Tudo isso passa pela cabeça de quem está iniciando em uma profissão. Mas antes de conquistar o direito de atuar no mercado de trabalho, é preciso dar vários passos. Um deles é o estágio. A primeira lei que regulamentou o estágio no Brasil não é nova, é da década de 70. Antes das mudanças na legislação, o estudante apostava todas as fichas na realização do sonho. Topava qualquer coisa para estar em contato com o ambiente de trabalho que escolheu para atuar. Em 2015, Paulo completa 10 anos de profissão. Hoje é servidor público e construiu uma carreira estável. Se engana quem pensa que chegar até aqui foi fácil. Lá atrás, antes mesmo de conseguir o diploma de jornalista, a rotina de trabalho era intensa. Me formei numa universidade, uma faculdade particular. Então, na época, meu pai não tinha condições para poder me ajudar a pagar. Então, eu tinha 2 estágios para poder pagar minha faculdade. Eu começava minha jornada de trabalho às 7 da manhã e acabava às 7 da noite. Eu tinha essa história de férias, eu passei basicamente 3, 4 anos sem saber o que era férias. O horário de descanso era só a hora do almoço, eu tinha 30 minutos para almoçar e nada mais. Fora os plantões do final de semana. Os meus plantões do final de semana, eu trabalhava um final de semana sim, outro não. E quando trabalhava no final de semana, normalmente era 10, 12 horas de trabalho. Foi um momento bem de trabalho pesado. Paulo conta que todo o trabalho irrelevante e rotineiro era repassado a ele, mas atuava como qualquer outro profissional. O estagiário naquela época não tinha diferença de um profissional que já era estabelecido, ou seja, um profissional que era formado, um profissional que já atuava. Na minha época eu tinha a mesma carga horária de trabalho, não tinha carga horária diferenciada. Eu tinha as mesmas responsabilidades de um profissional já formado. Então, assim, é aquela brincadeira, a gente era o escraviário, né? Mas não tinha muita diferença, era praticamente a mesma coisa. A diferença era a remuneração. A remuneração era bem menor, né? Assim, 2, 3 vezes menos do que quem era um profissional formado, com carteira assinada. À época, os estágios de Paulo eram regidos pela Lei 6.494 de 1977. O profissional em formação não tinha tantos incentivos. Para esta diretora de recursos humanos, o estagiário não passava de uma mão de obra barata. Porque as empresas pagavam pouco, o estagiário ficava muito menos amparado legalmente e as empresas abusavam dessa situação, contratando mais horas do que que a legislação realmente dita, pagando uma bolsa incipiente, às vezes nem pagando nada, não dava nenhum tipo de benefício. A especialista ressalta que nas décadas de 80, 90 e início de 2000, a figura do estagiário era resumida a um executor de tarefas chatas, uma espécie de faz-tudo. E ele era exigido de uma forma até, eu diria, inescrupulosa, porque ele não tinha, na verdade o estagiário, ele não tem a experiência para exercer um cargo efetivo ainda, e por isso é estagiário. Então, hoje as empresas, o quadro, antes era exigir, era realmente uma mão de obra barata, exigir o máximo que eles podiam do cargo como se fosse um profissional de fato, né? E ele ainda não é um profissional, ele está se formando para isso. E hoje não, hoje as empresas veem como uma pessoa a ser desenvolvida, como um potencial para ocupar aquele cargo. Sabe o tirador de xerox, aquele que servia o cafezinho ou até mesmo trocava o galão de água? Reconheceu? Era o estagiário do século passado, da década de 70, 80. Não havia desafios e muitas vezes talentos passavam despercebidos. Uma cultura que, aos poucos, vem mudando, mas que, naquela época, causou prejuízos que os empresários nem imaginavam.
Eu costumo dividir a história do estágio em 3 fases. A primeira, na década de 70, foi a grande novidade. Você pegar um estudante e levar para a empresa para ele aprender na prática. Depois, na década de 80 e 90, o estágio começou a ser muito utilizado. E muito utilizado pelas empresas de forma inadequada. Muitos meninos eram contratados para fazer qualquer tipo de serviço completamente diferente do que ele aprendia na escola. Nos anos 2000, a gente já vê uma preocupação maior das empresas para formar mão de obra qualificada. É um grande gargalo brasileiro. Então, eu acho que antes da nova lei, as empresas desconheciam o que era o estágio, qual era o real objetivo do estágio. Até a seleção para um programa de estágio não exigia muito do estudante. Para este especialista, havia muitas falhas no texto da lei. A lei antiga, ela não deixava claras as obrigações, os direitos, os deveres, tanto do estagiário, como da empresa, como da escola. O estágio era encarado, no passado, como apenas uma oportunidade para abrigar um estudante. Muitas das atividades desses estudantes não tinham nada a ver com o curso que eles estudavam e os empresários ficavam aí, tô dando uma oportunidade e tal. Paulo reconhece que na época de estágio a legislação vigente não era rigorosa, mas para ele, apesar de não ter o incentivo necessário, o contato com um ambiente profissional fez toda a diferença. Por um lado, desmotivava, mas eu acho que compensava o fato de que você estava tendo uma oportunidade de trabalhar no mercado. Eu acredito nisso. Eu passei, eu acho que foi importante, eu passei por essa situação justamente por entender que aquilo lá era passageiro, que eu precisava fazer um esforço, dar algo mais de mim, mesmo sabendo que não era das melhores condições, que eu não tinha um amparo legal, que não era justo, mas que mais à frente eu poderia colher esse meu esforço. E graças a Deus foi o que aconteceu. E essa prática não tem preço? Não tem preço. Eu acho que, inclusive, assim, acho que na minha carreira foi determinante para que eu pudesse dar os outros passos. Porque tem coisas que, felizmente ou infelizmente, você só aprende quando você vai para o mercado. A universidade, a faculdade não te proporciona. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito. Também atualizamos a página do Facebook. Nós estamos na do STJ o tempo, ilustrações, vídeo todo, fotos, dicas sobre direito. Bem, atualizamos a página ao Facebook. Nós estamos na do STJ o tempo, ilustrações, vídeo todo, fotos, dicas sobre direito. Bem, atualizamos a página ao Facebook. Nós estamos na do STJ o tempo. Você está sempre conectado o todo, fotos. Bem, atualizamos a página dicas sobre direito ao Facebook. Nós estamos na do STJ o tempo. Você está sempre conectado o todo, fotos, ilustrações, vídeo. Bem, atualizamos a página dicas sobre direito ao Facebook. Nós estamos. Você está sempre conectado o todo, fotos, dicas sobre direito ao Facebook. Nós estamos. Você está sempre conectado o todo, fotos, dicas sobre direito. Você está sempre conectado ao Facebook. Nós estamos o todo, fotos, dicas sobre direito. Você está sempre conectado ao Facebook. Nós estamos o todo, fotos. Você está sempre conectado ao Facebook. Nós estamos o todo, fotos. Você está sempre conectado às dicas sobre direito ao Facebook. Nós estamos o todo, fotos. Você está sempre conectado ao Facebook. Nós estamos dicas sobre direito
Você está sempre conectado. Dicas sobre direito. 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 Dicas sobre direito. Dicas sobre direito. Você está sempre conectado. Dicas sobre direito. Você está sempre conectado. Dicas sobre direito. Dicas sobre direito. Você está sempre conectado. 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 Você está sempre conectado.
Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado. Você está sempre conectado.
Canal da Gente, um amor de canal.